mano, tu vai ter a oportunidade de poder voltar a caminhar e ter a perna de volta. O que tu pagaria? Tu daria tudo, né, por isso. Então, tem questão preço e valor, né? Então, o valor disso aqui não tem tamanho. Você tá quase caminhando normal já? Imagina, eu tô... Consegue ficar de pé ou não? Consigo. Vamos ver, pra ver se a galera... Vamos ver se dá pra ver. Segura o microfone só aí, pra não cair. Aí, ó. Opa. Quebrou o microfone. Ai. A galera vê. Tranquilo, né? Tranquilo? Imagina. Aqui eu consigo... Movimentar normal. Você não vai cair aqui, né, cara? Vai cair aqui e depois vai dizer que eu quebrei tua prótese? Por favor, né? Aqui é alto nível, ó. A dobradinha aqui, ó, eu consigo... Demais, essa prótese, ela segura pra não deixar eu cair. Entendeu? Entendi, ela não é aquela mecânica que você falou normal, né? Aquela prótese normal que ela só está ali, né? Ela é eletrônica, né? Esse aqui é um joelho slag da Autobook e eu também, como eu sou desarticulado de quadril, tem uma outra peça aqui que é a Helix 3D, que é também da Autobook, que faz todo um movimento simulando o meu quadril também. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Ele é um campeão paralímpico, um apaixonado por adrenalina, tem uma história incrível, decidiu amputar a própria perna e hoje se apresenta aqui com uma prótese incrível. Felipe Formentin, que prazer te receber, meu cara. Prazer é todo meu, prazer estar aqui, né, conhecendo, enfim, o teu estúdio, o teu programa, né, eu já te conheci lá do programa do Avesso, então estou muito feliz em estar aqui, eu gosto muito de ti. Não, Felipe, eu estou feliz de te receber, até porque estávamos comentando antes, a tua história, quando você contou ela para mim a primeira vez, nunca saiu da minha cabeça. Né? Para quem não te conhece, você é um cara que sempre amou esporte. Sim. Né? Você tinha as duas pernas. Sim. E aí você decidiu amputar uma perna, é isso? Quando eu falo assim, o cara que está em casa, ele não entende nada. Definitivamente. Que história foi essa? Uma história bem diferente, né? Costumo dizer, bem longa. Mas só temos 20 minutos. Dá para resumir? Dá. Mas eu costumo primeiro tentar explicar, né? Porque é óbvio, se a gente resume já de fato, como qualquer outro problema, enfim, acontecimento, que seria isso, como tu fez. Ele pediu para amputar a perna. A pessoa vai ficar assim, oi? Não, tem coisa errada aí, né? Então, não dá para resumir 100%, eu tenho que me justificar um pouco a loucura que eu fiz lá no final. Então, eu sempre fui um cara fascinado pelo esporte, todo tipo de esporte. Eu amo adrenalina, então antes eu competia por tudo no skate, né? Fazia rally, de bike, enfim. Sempre gostei, né, de estar no risco ali. Então, é um estilo de vida que exige, né, que tu tenha capacidade de cair e voltar, né? Então, essa era a minha realidade. Até que eu peguei e, numas férias, né, eu tava andando de skate, eu caí nesse tombo fazendo os exames, foi descoberto que eu tava com um câncer na perna, né? Nesse momento... Não foi do tombo? Não foi do tombo, não. Estava ali? Isso, tava ali, foi sorte de eu ter descoberto, né? Esse é o momento que as pessoas, tá ali, é por causa do câncer, né? Mas não foi. Então, eu... comecei ali o tratamento, até que descobriram, né, de fato que era esse câncer, porque na verdade na hora quando eu caí eles acharam que era lesão por esforço repetitivo e tal, porque eu tinha feito muito esforço antes, mas até que se descobriu que era um câncer, ok. Tratamos, né, esse câncer aqui em Criciúma, e aí depois eu fui para Florianópolis e por último eu fui para São Paulo, né, resumindo bem. Claro que durante esse meio tempo eu passei muito tempo fazendo quimioterapia, quase morri várias vezes, sofri muito, né? Mas o fato é que eu cheguei até o médico Walter Pena, lá em São Paulo, e esse médico, ele operou a minha perna, ele trocou o fêmur, né, da minha perna esquerda. Como que trocou? Ele trocou mesmo? Exatamente, tipo... manteve tudo, é fantástico. Eu não fazia ideia, né? E até hoje as pessoas, muitos não fazem ideia que existe esse tipo de cirurgia. Foi trocado só o fêmur, mano, só o fêmur. Então, assim, manteve minha musculatura, esteticamente perfeito, manteve todo o restante do... Fêmur do quê?
material sintético, metal? Na verdade, essa prótese que eu botei, ela veio de fora, né? Então era um material ali bem específico, uma mistura de titânio com não sei o que lá e tal. Eu não lembro exatamente os materiais. Virei. Tanto que essa prótese, ela prometia ser mais resistente, mais leve que o osso normal, né? Então eu saí dessa cirurgia curado do câncer, com as 2 pernas normal, mexendo o pé e tudo certo, né? Então isso foi em 2009. E aí, resumindo, eu voltei para Criciúma. Tudo bem, legal. Tudo certo, voltei ali a fazer as minhas atividades e tal, e voltou a acontecer o que sempre aconteceu comigo, que é o quê? Cair, né, e ir pro hospital. Tanto que... É normal pra ti. Cair pro hospital. Eu ia comentar agora até... Comigo não é normal cair pro hospital. A minha família gosta até de brincar sempre, até o último churrasco que teve e tal. Meu pai sempre pegando no pé. Antes do coronavírus. Exato, com certeza. O meu pai brinca, sempre lembra, na verdade, da história de tipo, quantas vezes aconteceu. Teve uma vez que eu caí de skate. E aí chegou o bombeiro e o cara já sabia o meu nome. E ele assim, tu de novo, cara? O bombeiro já conhecia. E eu, o cara Felipe também, daí eu, não sei, enfim, já virei conhecido de tanto que eu vivia. Mas quebrava braço, perna, tudo? Tudo, cara. Eu não tinha parada. Então eu já jogava tênis de mesa, né? Hoje sou bicampeão pan-americano, jogo, enfim, já viajei o mundo ali jogando o tênis de mesa, mas eu já jogava antes também, né? Eu já era campeão estadual e tudo mais. E meus técnicos ficavam loucos, porque às vezes, véspera de competição estadual, eu era um atleta importante para a equipe, e aí o Felipe me quebra um dia antes o braço no skate, né? Então, meu Deus, eles odiavam com todas as forças o skate na minha vida. O estilo de vida que você tinha, não era o skate? Exato, porque se não fosse o skate ia ser outra coisa, não adianta, eu gosto de estar me arriscando, né? Então, bug jump, paraquedas, isso tudo? Isso eu ainda vou, com certeza. Sem dúvida. Cada um com as suas ideias, cada um com as suas coisas. Com certeza. Mas então, voltando... O mais arriscado que eu faço é discordar da minha esposa. Mas daí é mais perigoso. É uma coisa bem perigosa. É muito mais perigoso. Eu não tenho coragem de fazer isso. É bem perigoso. Então, um esporte de risco. Inclusive, na verdade, estou inventando toda uma história aqui, mas na verdade foi assim que eu perdi a última perna, né? Eu acabei discordando da mulher e ela arrancou fora. Então, essa aqui é a verdade da história. Pode acabar a entrevista. Você volta pra cá, tudo bem. Caiu, machucou de novo? Isso. Aí que entra a jogada. Na época, essa prótese ela não estava no mercado ainda. E ela era um material que ela não aparecia no raio-x. Entendeu? Então aí eu caí o primeiro tombo, fui pro médico. Ok. Para qualquer pessoa era só fazer um raio-x. Tá fora do lugar? Tá, bota. Ou não tá, bota, toma remédio e acabou. No meu caso, na época, o médico acabou achando que estava fora do lugar, porque os encaixes, o material que encaixava entre, por exemplo, a minha tíbia, o meu joelho e a prótese, e aqui também no quadril a mesma coisa, ficava um vão preto, como se não tivesse nada, né? Era uma prótese diferente. E aí o médico deveria ter dito, olha, nunca vi uma prótese dessa, não tenho certeza se eu estou sabendo interpretar o exame, mas não. O médico acabou usando a intuição, né, e disse que estava fora do lugar e tal, mexeu ali e deixou eu com a perna paralisada durante um período. Período esse... Mexeu operando? Ou não? Não chegou a abrir, não fez nada, só achou que tinha mesmo saído fora do lugar e que o fato de deixar mobilizado ia ser suficiente para voltar ao normal. Passou 2 meses, eu ali praticamente sem mexer nada a perna. Quando eu fui voltar a mexer e tudo mais, batemos o carro, né? E aí aconteceu a mesma coisa, fiquei praticamente 4 meses sem mexer a perna, né? Que zica, hein? É uma atrás da outra, cara. Eu sou bem sortudo, assim, na história. Câmara aqui, ó. Vai que acontece alguma coisa, cai o cenário. Vamos continuar assim, fica aí. Fica esperto. Vai que esse cacto cair em mim, vai me espetar ainda. Tá sacanagem, cara. Então, não, mas agora passou já essa onda aí. Agora eu tô bem pra caramba. Já tá bem. Imagina, agora é só sucesso. Agora é bom tu ficar perto, na verdade. Então, assim, não sei se todo mundo sabe, né? Mas se a gente fica muito tempo sem movimentar qualquer membro, na verdade, né? Mesmo tendo saudável, ele acaba atrofiando naquela posição. O pessoal mais velho sabe. Tem coisa que eles não usam e eles se preocupam bastante. Exatamente. Então foi o que aconteceu comigo. Eu estava com a perna perfeita,
Mas o fato de eu ficar sem movimentar ela muito tempo acabou atrofiando naquela posição. Então a gente já tinha gasto muito e tal, a gente optou. A minha mãe, na verdade, falou para mim se eu podia esperar até o final do ano para voltar para São Paulo, para o médico ver. E eu disse, não, tudo bem. E aí foi nesse ano que começou a vir várias ideias novas na minha cabeça. Né? Eu tinha 14 anos, para vocês terem ideia, 13 para 14 anos. Eu era muito novo. E aí eu comecei a fazer as coisas de muleta, né? Uma realidade que eu não tinha vivido ainda. Então eu caminhava, comecei a ir para aula, comecei a aparecer na pista de skate. Você andou de skate de muleta, não? Não tive essa audácia. Fiquei em cima do skate, é óbvio, mas não posso dizer que eu andei, porque não, daí eu estaria mentindo. Mas a vontade era grande. Eu imagino você cair de muleta, o que ia acontecer? Poxa vida, aí ia quebrar tudo de vez. Mas aí voltei no tênis de mesa e o mais legal foi que quando eu voltei no tênis de mesa, o meu técnico, ele acabou deixando eu bater uma bolinha ali e tal, e eu acabei ganhando de um pessoal, eu de muleta, né? E aquilo ali, opa, que maneiro. E aí meu técnico conversou com a Federação Catarinense de Tênis de Mesa e liberaram eu temporariamente jogar no Paralímpico, né? Sendo que eu não era paralímpico. E logo nas primeiras competições eu já fui super bem, já com medalha, coisa e tal. Então pessoas que estavam há anos ali no Paralímpico e perderam para mim. Então aquilo tudo foi abrindo um horizonte que até então eu não conhecia, né? Aí chegou um outro problema. Aí você vai dizer qual foi na volta. Eu tenho o prazer de receber ele. O cara tem uma história incrível, Felipe Formentin, aqui no Mano Talk Show. É rapidinho, você vai saber qual foi o outro problema, ok? Tem uns 30 problemas na história. A gente já volta, é rapidinho. Voltei aqui no Mano Talk Show e você já sabe, hein? Comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, tem na NET também, no 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu um Mano Talk Show? Fácil. Vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir o podcast e o programa completinho. E eu tenho o prazer de receber ele, Felipe Formentin, um grande campeão paralímpico aqui. Você estava falando do outro problema. O outro problema que eu encontrei foi o fato de que eu era o cara mais preconceituoso que tinha. Em que sentido? Em questão de deficiência, de diferenças, na verdade. Não posso dizer até que era só questão da deficiência, porque não, eu lembro que eu tinha aversão a várias... toda a diferença eu ficava meio assim. E a deficiência era uma delas, né? Então eu não tinha contato, eu nunca tive contato com nenhum deficiente físico. Então a visão que eu tinha era uma visão de que todos eram coitados, que precisam de ajuda e tudo mais, né? Então, obviamente, não tinha como passar na minha cabeça eu virar um deficiente físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a viver ali de muleta e tal, eu comecei a pensar o quê? Cara, se eu continuar com a perna como eu tô, beleza, tô bonitinho, tá tudo certo, eu vou para São Paulo, eles vão fazer sei lá o quê, eu vou voltar com a perna boa, mas é fato que eu vou querer me arriscar de novo e eu vou cair de novo. E se eu cair de novo? Será que eu vou ter que passar por todo esse processo sempre, né? Ter que ficar dependendo de ir para São Paulo e me incomodando e tal? Traduzindo, uma pessoa no meu lugar, em 99% de certeza, né? A pessoa ia optar o quê numa situação dessa? Poxa, vou ter uma vida normal, né? Vou parar de ficar me arriscando igual um doido e para poder manter minha perna bonitinha aqui, claro, não ficar... por isso. E aí eu me imaginei nessa situação. Quando eu me imaginei tendo uma vida normal, eu me senti muito mal. Eu senti um aperto assim no coração que eu ia estar abrindo mão de algo que era muito importante para mim. Não dá para você jogar videogame? não ia dar certo. Não ia dar, não tinha como. Não. Então, aí mas e aí, vou fazer o quê, mano? Fui lá na internet, pesquisei a primeira vez, sabe de que jeito? Botei lá, homem sem perna, botei no Google. Fui pesquisando para ver como é que era. Achei uma coisa ou outra. Eu lembro de achar coisas muito simples, muito toscas, mas que para mim aquilo ali foram suficiente para, não é o preconceito que tu imagina. Por exemplo, eu lembro que eu achei no Facebook um médico, que ele não tinha uma perna, e aí o cara casado com um mulherão, e eu na época, vai idoso pra caramba, aí pega as menininhas. Tem uma perna, tem um mulherão desse aí, daí também. Eu falei isso aí, caramba, o que esse mulherão, que esse cara sem uma perna, não tem... E aí quer saber? Eu vou amputar a perna e vou fazer tudo que eu quiser. Claro que não foi assim fácil, porque
Daí, quando eu cheguei a falar isso lá pro médico, antes disso eu não falei pra ninguém, eu passei um ano... Nem pra tua mãe falou? Pra ninguém. Eu passei um ano... Mas ficou um ano com a perna ruim? Fiquei um ano andando de muleta com a perna parada ali, praticamente, porque aconteceu um acidente ali pra março, entre março e maio, né? E eu fiquei até dezembro, né? Ali de 2009, fui em 2010. E aí quando eu cheguei lá em São Paulo, sem ninguém fazer ideia, a família já super feliz, porque eu já estava curado do câncer há 2 anos, fiquei com as 2 pernas, tudo certo. E aí o louco, quando chega lá no médico, diz, eu quero amputar a perna. Aí o médico disse, tu quer, mas eu não quero, e quem manda aqui sou eu. E aí eu peguei e citei uma cláusula no contrato, que não com essas palavras, mas meio que dizia assim que a gente teria essa escolha em caso de complicação e tal. E aí quando eu citei isso, a minha mãe já queria me matar, e ele, né, sensato, disse, por que tu tá com isso na cabeça? E aí eu expliquei todo o meu estilo de vida, né, do esporte e tudo mais, e aonde ele pegou e disse, não, se o teu estilo de vida realmente é esse, então tudo bem, então eu te entendo, né, porque, né, se eu fosse morar em São Paulo, por exemplo, eu nunca teria amputado a perna. Porque na época, provavelmente... Teria mais acesso a ele. Exato. Hoje, provavelmente, os médicos já se atualizaram e tudo isso foi naquela época. Era uma prótese que veio de fora. Nem sei se ela está no mercado hoje aqui no Brasil, né? Mas na época não era uma realidade. Então, eu... Resumindo, eu pedi para amputar. Ele viu que a minha mãe não sabia de nada, deu uma semana para pensar. Eu lembro, né? Essa uma semana... Uma semana de... Nossa, muito... Eu lembro essa uma semana, muito da minha história eu devo à minha mãe, né? Porque, querendo ou não, ela tinha que assinar, ela tinha que autorizar e ela confiou em mim. Mas nessa uma semana eu lembro cenas, por exemplo, ela sentada na cama do hotel, chorando, tentando me convencer, né? Dizendo, eu nunca vi uma pessoa ter 2 pernas normal querer arrancar uma, né? Ela falava uma frase como essa. Mas você não tinha 2 normais. Exato. Mas é porque é a visão de quem tá de fora, né? Você estava cansado de sofrer daquele jeito. Eu não aguentava mais ter que ficar com medo. No fim, eu ia viver com medo se eu ficasse com a prótese, né? Porque tu concorda comigo, se eu gosto de andar de skate ou se eu gosto de me arriscar sem medo, né? Se eu tenho algo que, mas se eu cair, eu vou me incomodar, tarará, tarará. O que vai acontecer? Eu não vou fazer aquilo lá. Né? Então a gente vai ficar com esse receio. Eu não queria ter medo, né? Então, resumindo, teve até uma vez que minha mãe ligou pro meu pai me brigou, me apoiou pra caramba, na verdade disse assim, se tu aparecer aqui sem uma perna eu te arranco a outra, né? Então assim... Essa foi a frase do teu pai. Todo mundo me apoiou bastante, tu bateu a cabeça e não sei o que, então... Mas resumindo, né? A minha mãe autorizou, foi chorando pra cirurgia e eu acalmando ela, eu sempre dizia, por favor, confia em mim, tu vai ver que vai dar tudo certo. E a partir dali foi só sucesso, porque daí eu amputei a perna, eu nunca fiz fisioterapia, né? Eu com uma semana, o período que era para eu estar em repouso, sempre que a minha mãe saía do quarto, eu pegava e começava a tentar me movimentar, sentar escondido. O que você sentiu, cara, quando você sai da cirurgia e olha que você não tem mais uma perna? Essa foi a parte difícil, na verdade, porque o pessoal já deve ter ouvido falar, né, alguns, sobre a dor fantasma. Já ouvi falar também sobre isso. E essa foi um choque, porque eu também tinha ouvido falar, eu pesquiso muito, mas é diferente de tu sentir na pele. Quando eu acordei, mano, eu tava tapado, normal, e antes da cirurgia eu tava num ferro, assim, que tava doendo meu calcanhar, tava doendo a minha coxa, porque eu tava equilibrando ela e tal, de fadiga mesmo. E aí quando eu acordei, eu peguei e falei, a primeira coisa que eu falei foi, mãe, corre, pega um travesseiro pra pôr debaixo da minha perna, pra apoiar, né? E bota um pano, alguma coisa embaixo do meu calcanhar que tá em carne viva já doendo. Ela nem pensou, foi correndo, pegou e veio pro meu lado direito. Aí eu disse, mãe, tu sabe que é do lado esquerdo? Aí quando eu falei isso, ela ficou parada assim, em choque, me olhando. Eu disse, mãe, vamos rápido. Eu tava morrendo de dor. Loucura, cara. Como se eu tivesse ficado horas naquela posição, sabe? E aí ela pegou e falou, meu filho, tu não tem mais a perna esquerda. Aí eu, como não? E puxei o lençol. E aí eu vi pela primeira vez aquele vazio que eu não estava acostumado e a perna tava ali, cara. Tava ali 100%, doendo muito, entendeu? Aí eu entrei em desespero, eu disse, eu não acredito, eu amputei essa jossa aqui pra não me incomodar mais e no fim agora eu tô sem perna e continuo com dor, continuo me incomodando. Então foi um desespero. Demorou muito pra dor sumir?
o primeiro mês, todo dia ia diminuindo um pouco, né? A primeira semana eu não dormi, pra te ter uma ideia, de tanta dor. De dor na perna, que não existia. Exato, porque daí, como que eles tratam? Eles tratam com um remédio dizendo que vai funcionar pra dor, mas eu já estudei, esse cabecinha já estudou sobre efeito placebo. E a pior cagada, efeito placebo, tu tem que acreditar pro negócio funcionar. E aí eu não acreditava no remédio. O que acontecia? O remédio que eles vinham dizendo que era pra dor fantasma, não funcionava. Aí o bobo que quer metido a esperto, a estudioso, se ferrou, porque daí não tinha o que fazer. Então eu sentia muita dor, mas gradativamente foi diminuindo, mas só para o pessoal saber, até hoje eu sinto a perna. Tá? Sente mesmo? Eu sinto ela aqui dobrada, né? Eu sinto ela sempre dobrada, sinto ela quentinha, inclusive, provavelmente que eu tô na menopausa, por isso eu acho, porque eu sinto muito calor. Eu sinto a perna quentinha, que foi a última sensação quando eu apaguei, né? Pra cirurgia. Você guardou aquilo. Provavelmente. Felipe, eu lembro de você só com a muleta, sem uma perna. E agora você está com uma prótese incrível. Exato. E eu vi uma publicação sua, né, rendendo elogios e uma nova vida que você vai ter com essa prótese. Foi muito difícil conseguir essa prótese? Foi muito difícil. Eu muito devo, assim, muita gente ajudou, na verdade, divulgando e tal, né? Até que eu conheci a Ulis Ortopédica, que conseguiu estar me dando um auxílio extraordinário, assim, eu não conhecia, uma empresa daqui de Santa Catarina, mas foi uma junção de coisas, né? Inclusive o programa do Avesso também me ajudou, divulgando na época. Tudo foi importante para eu estar conseguindo esse sonho. Grana? Eu arrecadei um valor, né, ali. E aí... Que não é barato, né? Não vamos dizer o valor, mas... Definitivamente. Não é barato. Mas é o que eu digo, assim, eu aprendi, é o que eu passo, né, daqui pra frente, é que não é a questão do preço, é o valor, né? O que tu pode... o que tu pagaria se tu perdeu a perna e aí tu... tipo assim, ó, pô, mano, tu vai ter a oportunidade de poder voltar a caminhar e ter a perna de volta. O que tu pagaria? Tu daria tudo, né, por isso. Então... tem questão preço e valor, né? Então o valor disso aqui não tem tamanho. Você está quase caminhando normal já? Imagina, eu tô... Consegue ficar de pé ou não? Consigo. Vamos ver, para ver se a galera... Vamos ver se dá para ver. Segura o microfone só aí, para não cair. Aí, ó. Opa. Quebrou o microfone. Ai. A galera vê. Tranquilo, né? Tranquilo? Imagina. Aqui eu consigo... movimentar normal. Você não vai cair aqui, né, cara? Vai cair aqui e depois vai dizer que eu quebrei tua prótese? Por favor, né? Aqui é alto nível, ó. A dobradinha aqui, ó, eu consigo... Demais, cara. Essa prótese, ela segura para não deixar eu cair. Entendeu? Entendi. Ela não é aquela mecânica que você falou normal, né? Aquela prótese normal que ela só está ali, né? Ela é eletrônica, né? Esse aqui é um joelho Sileg da Autobook e eu também, como eu sou desarticulado de quadril, tenho uma outra peça aqui que é a Helix 3D, que é também da Autobook, que faz todo um movimento simulando o meu quadril também. Então é uma prótese, mano, que com uma semana eu já tava andando sem muleta. Tem noção do que é isso? É uma conquista incrível. Imagina. Então tem gente assim que tá, às vezes, 2 anos, dependendo da amputação, se for desarticulado de quadril, tem gente que passa uma vida com a prótese e não consegue ter essa segurança de largar a muleta, né? Então, assim, até a postagem que eu fiz por último, né, lá no meu Instagram, Felipe Formentin TM, de que o que acontece? Eu não lembrava mais o que era andar com as mãos livres, né? É uma coisa tão simples que eu realmente não fazia ideia que era tão bom. Eu não dava valor para isso, eu nunca quis prótese, né? Sempre fui o cara que dizia, isso aí é pra bonito, isso aí não serve para nada. E aí hoje eu sou um cara que eu lesionei meu punho, né? Graças a eu me esforçar muito com a muleta. Então eu tenho só 23 anos e eu vi ali a minha qualidade de vida em xeque. E aí por isso que diziam que a prótese é boa. Ela te favorece para jogar? O tênis ou não? Muda alguma coisa ou não? Na prática em si, não, porque eu não vou jogar com ela. Eu vou continuar jogando com a muleta. Mas sim, ela me favorece muito pelo fato de que antes eu treinava 8 horas por dia, saía do treino com muleta, tudo que eu faço na vida com muleta, ou seja, eu jogo em pé, né, com a muleta forçando aqui, então é um desgaste muito grande na articulação do punho, e aí eu não tinha repouso. É como se fosse um atleta profissional que não para nunca. Não parava nunca. Entendeu? Então agora, eu tendo a prótese, essa é a ideia. Enquanto tô treinando, tô jogando, beleza, o pau pega, não tem jeito. Mas depois, boto a prótese e saio tranquilinho, que é o momento de dar Minha última pergunta para ti, cara, é o seguinte: existe alguma vantagem em não ter uma perna?
Existe, cara. Existe bastante vantagem, algumas que eu não prefiro não comentar. Ah, é? Opa, tem vantagens aí que na prática... Corpóreas? Corpóreas. Ah, melhora? Imagina, Tá, né? tudo bem. Vamos deixar para a imaginação de quem está em casa. Mas, no geral, socialmente, isso te traz alguma vantagem ou não? É até capciosa essa pergunta, às vezes, né? Na verdade, assim, eu acho que muito vem da adaptação, porque eu quero dizer isso? Um cara, eu posso dizer agora que sim, poxa, eu tenho vantagens nisso, naquilo. Tem as vantagens em questão de lei mesmo, né? Simples, que são vaga de deficiente, isso, aquilo, ok. Mas tudo é questão de adaptação. Para te aproveitar de fato essas vantagens, tu tem que se adaptar e aceitar bem a tua realidade, né? Porque um cara que acaba acontecendo qualquer coisa que seja e ele não aceita a sua realidade, não precisa ser uma deficiência. Às vezes é uma perca de um emprego, às vezes o cara tinha uma qualidade de vida, um padrão de vida X, mudou, caiu e ele já não aceita aquilo e aí vai tudo por água abaixo mesmo. Então tudo é adaptação, né? O ser humano é um ser que tem essa capacidade de readaptação. E eu acho que eu fiz isso muito bem, né? Então, em todas as fases da minha vida, eu tive muitas fases. Inclusive, eu era super adaptado na muleta, me lesionei e agora eu acredito que eu tenho feito isso também com a prótese. Pelo menos o pessoal que está à minha volta tem dado esse feedback, né? De surpresa. Caramba, tu tá andando muito bem. Caramba, com uma semana. Né? Então isso me empolga bastante. Te empolga, é um ótimo programa, mas acabou, cara. Poxa. Você resumiu quantos anos da sua história em 20 minutos? Meu Deus, foi aí uns 15 anos. Felipe, obrigado. Deixa o Instagram pra galera, câmera 2 ali, na do meio. Manda lá. Felipe Formentin, com N de navio, TM, né? TM. Tatu Maria. Não, tênis de mesa. Tênis de mesa, vai, ficou mais fácil ainda. Ficou mais fácil. Segue lá, galera, tem bastante coisa legal e aí pra você estar acompanhando a minha história, esse meu retorno aí ao esporte também e essa belezinha aqui feita pela URGS Ortopédica. Valeu? Foi um prazer estar com vocês. Prazer ter você comigo. Prazer ter você comigo todas as noites. Vocês comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, aceitando ou não a realidade em que você está vivendo, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.